Fala pessoal, estamos ao vivo para todo o Brasil, professor Davi Ferraz aqui para a gente trabalhar um conteúdo aqui de lei de execução penal, conteúdo importante aí nos diversos concursos públicos, principalmente o concurso de polícia penal, que é um concurso aqui, uma matéria aí que tem a sua importância muito grande aí, e a gente vai falar sobre lei de execução penal, LEP. Aula 2024, atualizada para os senhores, mas vamos lá, lembrando o seguinte pessoal, a gente não teve aí mudanças na lei de execução penal em 2023, beleza? E no momento que eu estou gravando aqui, nem em 2024. As mudanças que nós tivemos aí foi em 2022, nós tivemos mudanças de basicamente 2 incisos que foram acrescentados aqui na legislação, mas a lei aí ela continua em 2020, se você estudou em 2023 aqui a lei de execução penal, ela continua do mesmo modo. Não houve na verdade alterações aqui na legislação, na lei de execução penal. Então, para você que tem dúvida, né, se o que você estudou o ano passado, se ainda está atual sim. Beleza? Fala, Rander. Tamo junto, brother. Tô no nome de guerreiro já, ó. Polícia Penal do Goiás, aprovação é certa, se Deus quiser. Vamos lá? Pessoal, vamos começar do começo, vamos começar do início. Lei de execução penal, lei muito linda, maravilhosa para a gente começar aqui. Lucélia, tudo bem, Lucélia? Tamo juntos aí, boa tarde. Quando a gente fala de LEP, o que nós temos que entender, né? O que cobra em prova, gente, quando a gente estuda LEP? Eu vou trazer aqui os principais tópicos para que vocês entendam. Quando cai quando cai LEP, o que cobra mais? Primeiro essa parte aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês a lei, ó, para vocês acompanharem aqui. Primeiro, cobra lei seca, tá? Não vem com essa de jurisprudência, doutrina, LEP, é lei seca. É o que tá aqui, é copia e cola e joga na prova. Um tema que cobra demais, classificação. Essa parte inicial aqui, ó, do artigo 5º até o artigo 9º da LEP, é um assunto que cobra bastante. Então, eu chamo sua atenção aqui nessa parte, que a gente falar sobre classificação, sobre identificação do perfil genético, e aí vai, dentre outros pontos, que nós vamos inclusive começar a trabalhar esses pontos aqui. É um ponto que trabalha muito em prova. Depois, nós temos lá entender sobre as autorizações de saída, né? Saída temporária, né? O que é uma saída temporária? O que é uma permissão de saída? Então, entender essas diferenças aí também. Quem é que autoriza a saída temporária? Quem autoriza a permissão de saída? Esses são pontos importantes. Sobre as sanções do preso, também cobra demais. A entender lá quais são as punições que eu posso aplicar para o preso. E aí nós temos todo um esqueminha que a gente trabalha aqui. A advertência, será que a advertência é escrita ou é verbal? A suspensão de direitos do preso. Quais os direitos do preso podem ser suspensos ou restringidos? Isolamento na própria cela. Como é que funciona isso? Qual o prazo máximo de isolamento na própria cela? O que é RDD? Quem pode ir para o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado? Então são pontos que cobram demais aí essa parte de sanções. A gente tem que ficar atento. Mas vamos começar do começo. Nós vamos ver aqui, então, a parte inicial. Gente, vamos lá. Primeiro ponto que você tem que entender é, a LEP se aplica a quem? A LEP se aplica a CPI. Vai te perguntar lá, ó, a LEP aplica a quem, cara? Quando a gente fala da LEP aqui, a LEP se aplica a CPI. Ao preso condenado, ao preso provisório e ao internado. Beleza? O que é preso condenado? O que é preso condenado? Preso condenado é aquele que já teve a sua sentença definitiva, é aquele que teve aquela sentença no qual não cabe mais recurso. Então, quando a gente fala de preso condenado, é aquele que o juiz já bateu o martelo e não cabe mais recurso ali, está condenado. Agora, preso provisório é aquele cara que está preso ali de forma cautelar, de forma que temporária. O juiz não decidiu a situação desse cara ainda. Não existe uma decisão definitiva. Ele pode ter a permanência ali da sua prisão ou não, ou ser absolvido. Então, um preso provisório é aquele cara que está preso de forma temporária. É aquele que não teve a sentença penal irrecorrível. E nós temos aqui o internado. O internado é aquele cara que ele tem é o chamado inimputável. Quem é esse cara? É o cara que tem algum problema mental
no qual deixa ele absolutamente incapaz de entender ali o fato. Então esse cara, ele é considerado o quê? O internado. Então o cara é doido, tem problema mental, brother. Ele comete um crime, o que acontece? Ele fica no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. História de custódia e tratamento psiquiátrico, esse cara é considerado internado. Então, primeira questão de prova, vai te perguntar assim, a quem a LEP se aplica? A LEP se aplica ao preso condenado? A LEP se aplica ao preso provisório? A LEP se aplica ao internado? Sim, aplica aos três. Aplica-se à CPI. Então, é um bizu importante que você tem que ficar atento aí. Então, questão de menino, questão boba, e você não pode errar. Beleza? Vamos lá. A partir do momento que o cara ele vai preso, algumas coisas a gente tem que entender aqui. A partir do momento que o cara vai preso, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser classificado. Todo preso ele é classificado. A partir do momento que o cara vai preso, eu preciso classificar esse preso. Eu preciso fazer a classificação desse cara. E como que eu faço a classificação do preso segundo o que dispõe a LEP? Brother, eu vou usar dois critérios básicos aqui para classificar o preso. Eu vou classificar o preso de acordo com seus antecedentes e a sua personalidade, AP. Então, dois critérios aqui que eu vou utilizar para classificar o preso é o quê? Os antecedentes e a personalidade do preso. Antecedentes, eu vou analisar se esse preso já cometeu outros crimes, se ele é reincidente, se ele é primário. Personalidade. A personalidade do preso eu vou analisar através de o quê? De uma coisa chamada exame criminológico. Muita gente confunde exame criminológico com o exame de DNA, que é a identificação do perfil genético. São coisas distintas, são coisas diferentes. Então são duas situações no qual eu classifico o preso. Eu classifico o preso de acordo com os antecedentes e a personalidade. Professor, só esses critérios para classificar o preso? Não. Eu também vou classificar o preso com base na natureza do crime, né? O tipo de crime que esse cara cometeu e a sua gravidade. Se esse cara cometeu crime hediondo, eu vou deixar ele preso com outros indivíduos que cometeram crime hediondos, por exemplo. Se ele cometeu um crime de violência contra a pessoa, vou colocar esse cara junto com outros presos, detentos, enfim, que cometeram um crime ali de violência contra a pessoa, e aí vai. Então você pode classificar o preso também de acordo com o quê? De acordo com a natureza do crime. Eu vou classificar o preso também de acordo com a idade. Então idosos ficam presos com idosos. Eu vou classificar esse preso de acordo com o gênero, masculino, feminino. Então, quando a gente fala aqui que a classificação ela se dá de acordo com os antecedentes e a personalidade, entenda que existem outras maneiras também de eu classificar o preso, tá? Isso aqui é uma das maneiras que a gente tem para classificar o preso, no qual está previsto aqui nos artigos iniciais aqui da Lei de Execução Penal que a gente vai estudar, a gente está estudando aqui. Beleza? Lembrando assim, gente, aqui nós estamos no mundo perfeito, onde tudo acontece, onde tudo é lindo. Pensa aí na penitenciária aí funcionando 100%, beleza? Na prática a gente sabe que nem sempre tudo que está aqui na Lei de Execução Penal, infelizmente, acontece, né? Eu, como aqui operador do direito, professor aqui de vocês, eu fico até triste de falar isso, mas é uma realidade. Então nem tudo que a gente consegue, que a gente trabalha aqui em sala de aula, a gente consegue aplicar na prática, ter a sua efetividade, mas a gente tem que estudar o que cai na sua prova. Beleza? Vamos lá. Outra coisa importante que vai te perguntar é quem faz a classificação do preso. Quem é responsável por classificar o preso? Isso cobra demais em prova. Quem classifica o preso, aí você tem que tomar muito cuidado. É a CTC, Comissão Técnica de Classificação. A CTC, pessoal, ela é composta dos seguintes membros. Vai te perguntar a composição do CTC. E essa composição é a composição mínima. Posso ter outras pessoas aqui, mas o mínimo que tenha esses caras que a gente vai ver aqui. Ó. Primeiro cara que a gente vai ter lá, que é o diretor. O diretor do CTC, ele é o presidente da comissão. Ok? Quem é o diretor aqui, então? Quem é o presidente aqui, então, do CTC? É o diretor. Nós temos também no CTC, nós temos outros caras. Eu queria que vocês me ajudassem aqui para a gente entender quem são as pessoas que compõem aqui o CTC. Nós temos lá
assistente social, nós temos um psicólogo e nós temos também um psiquiatra. O que mais nós temos aqui, professor? E nós temos 2 chefes de serviço. Então essa é a classificação mínima aqui do CTC. Fala Edione, tudo bem? Boa tarde, guerreiro. Sou PM aqui em São Paulo. Vou atrás da aprovação na Polícia Penal do Goiás. Em Sampa aí o bicho tá pegando, hein, irmão? Pau quebra aí. Sucesso para você e espero que em breve contar a sua história de aprovação aqui na Polícia Penal do Goiás também. Fechou? É nóis. Alessandra, PP Goiás, vamos para cima. Então, quando a gente fala aqui da composição do CTC, nós temos o diretor, que é o presidente da comissão, assistente social. Aí nós temos um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, que é tá? Para a gente entender, e 2 chefes aqui de serviço. Esses 2 chefes de serviço, você não precisa saber quem é não, tá, gente? Quem é esses 2 chefes de serviço? A Alep não traz pra gente, mas na prática são policiais penais. Geralmente são policiais penais que compõem aqui esse quadro, mas isso não está claro na Alep, cuidado para você não errar a questão de prova. Professor, tudo isso que você falou, aonde está? Onde se encontra? Está aqui, ó, artigo 5º da Alep que fala assim, ó, os condenados são classificados segundo seus antecedentes e a personalidade para orientar a individualização e a execução penal. A classificação será feita pela Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado e ao preso provisório. E aí vai. A Comissão Técnica de Classificação existe em cada estabelecimento. Será presidida pelo diretor, composto no mínimo 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Ok? Então nós temos aqui então o CTC. Aqui é um ponto importante, né? O CTC só vai classificar o preso condenado que está ali previsto a pena privativa de liberdade. Aí muita gente fala assim, Davi, o preso provisório ele não passa por essa classificação também? Passa sim, beleza? A gente tem que entender o seguinte, gente, a Alep ela foi feita de forma primária ao preso condenado. A Alep ela foi feita de forma primária ao preso condenado, ela foi feita para o preso condenado, não para o preso provisório. Porém, a gente se aplica também aquilo que couber, aquilo que der para ser aplicado ao preso provisório, beleza? Mas a gente vai ver que em alguns momentos aqui eu falo, gente, isso não aplica ao preso provisório, isso aplica ao preso condenado, enfim, tem essas diferenças aí. Então vamos ficar atento, a gente vai trabalhando isso aí, eu vou deixando vocês atentos aqui com essas situações. Beleza? Pessoal, dito isso, o que mais a gente tem que saber? Vai perguntar assim na sua prova. Somente a CTC, ou seja, a Comissão Técnica de Classificação, é responsável por fazer a classificação do preso? Somente a CTC é responsável por fazer a classificação do preso, sim ou não? Existe algum outro órgão que classifica o preso ou é só o CTC? Tem que tomar muito cuidado. Existe um outro órgão que é o Centro de Observação, que é o seguinte. O Centro de Observação, pessoal, ele não está... O Centro de Observação, ele não tem, melhor dizendo, em todas as unidades prisionais. Tem unidade prisional que não tem um centro de observação. Mas aquela unidade que tiver o centro de observação, ela que será responsável por fazer a classificação do preso. Então tem que tomar muito cuidado. Se eu tiver dentro da unidade prisional um centro de observação, será o centro de observação responsável por realizar a classificação do preso. Se eu não tiver, quem faz é a CTC. Então tem que ficar atento com isso, porque se você acompanhar aqui só o artigo 5º, dá a entender, né, o artigo 6º, perdão, vai entender que a classificação do preso só é feita pela Comissão Técnica de Classificação. Beleza? Só que é o seguinte, quando a gente vai analisar aqui, quando você vai lá ver o centro de observação que está lá no final,
Lá no final da LEP, vou colocar aqui para vocês só um minuto. Vocês vão ver que ela também é responsável por realizar aqui a classificação do preso. Centro de observação. No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados para a Comissão Técnica de Classificação. Aí quando a gente vai lá no artigo 98, que nos interessa, fala assim, ó, os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do centro de observação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, beleza? Tem que tomar muito cuidado, porque o centro de observação também ele tem essa função aqui de classificação e de fazer o exame criminológico, beleza? Na falta dele, quem faz é o CTC. Fechou? Só colocar aqui onde eu estava para a gente não perder o fio da meada. Pronto. Boa tarde. Vocês vão abordar a PM do Rio de Janeiro, com certeza. E a nova data, sim. A gente está por dentro aqui. Fechou? Vai ter aula, vai ter conteúdo, muita coisa legal aí. Revisão de véspera aqui no YouTube. Acompanha. Chega um pouco para cá. O Melo tá falando. Chega para cá, chega para lá. Pronto. Alinhou aí, nego? Do jeito que você quis? Queria? Bacana. Nós temos aqui também, gente, o seguinte. A CTC, ela é responsável por fazer também o chamado exame criminológico, que é esse aqui, ó. Exame criminológico. O que é o exame criminológico? E aí o ponto importante. O exame criminológico serve para a gente analisar a personalidade do preso. A gente analisa a personalidade do preso. Só que vai perguntar assim na sua prova. Vai perguntar se o exame criminológico ele é obrigado para todos os presos. O exame criminológico ele é obrigatório para todos os presos, sim ou não? Não. Segundo a LEP, o exame criminológico ele é obrigatório para o preso que se encontra no regime fechado. E aí muita gente não entende esse negócio de regime fechado, regime semiaberto. Venha cá comigo. Nós temos 3 regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade. Então quando a gente fala de pena privativa, que vai privar a sua liberdade, que vai deixar você lá preso em uma cela, tá? Atrás das grades, nós temos 3 regimes. Nós temos o regime fechado, nós temos o regime semi-aberto. Faltou fazer um semi aqui, mas tudo bem. Semi-aberto e o regime aberto. Então, o cara que é condenado a uma pena privativa da sua liberdade, perceba que nós temos pena restritiva, que restringe a sua liberdade, nós temos pena privativa. Pena restritiva. O juiz fala assim para você, ó, cara, olha, eu não quero ver você em balada. Você tá solto. Você vai ficar em casa, mas eu não quero ver você na balada. Se você estiver na balada, vou ferrar com sua vida. Você não pode sair da cidade. É uma pena restritiva. Ok? Olha, à noite eu não quero ver você na rua. Fechou? Então tomar muito cuidado. Ela vai restringir ali um direito, restritivo de direito. Agora, uma pena privativa de liberdade, está sujeito ali a ficar preso. Sua liberdade está privada. Vamos lá. Então nós temos 3 regimes. Regime fechado, semiaberto e regime aberto. O regime fechado, o nome já fala, brother. Aqui o cara, ele tá atrás das grades. Pronto, ponto final. Tá preso. Literalmente ele tá preso. Este cara aqui, ele cumpre a pena em penitenciária. Penitenciária. O cara que está no regime fechado, ele cumpre pena em penitenciária. E aí vai um ponto importante aqui, uma pergunta para vocês. O cumprimento dessa pena em penitenciária, letra A, responde para mim. Se você puder até colocar uma enquete aí, ô Melo. Letra A é, ele cumpre a pena de forma individual, ou ele cumpre a pena
de forma coletiva. Como assim individual? É cela individual, tá? Então, qual? Cela individual ou então cela coletiva. Então, responde aí para mim. O cara do regime fechado cumpre pena, letra A, cela individual ou cela coletiva? Responda para mim. Vamos lá, rola a enquete aí. Letra A, cela individual ou cela coletiva? Fala, Manuel, tamo junto, irmão. Ivan, cuida, isso aí, Polícia Penal de Pernambuco. Polícia Civil, né? Desculpa, Polícia Civil de Pernambuco. Vambora, pra cima. Individual, muitos falando que é individual. Será, gente? Tem cela prestando de gente aí? Acho que não, hein? Beleza. Sei não, individual, tanto de gente aí. Vocês não acompanhando minha aula, hein? Pode fechar a enquete. A maioria marcou individual, parabéns. 20% marcou coletivo, errou a questão. Então por isso você não pode levar o senso comum para sua prova, senão você se ferra. Tem um pouco voto também, né? Outros nem votaram, então vou nem considerar essa daí não, porque tem nem votou. Mas tem que ficar atento que o cumprimento do regime fechado é em penitenciária em cela individual. Não é coletiva, não. Ah, Davi, mas na prática eu vejo aqui tanto preso Vou nem falar nada aqui, porque agora não tô podendo falar as coisas mais que eu falava antigamente, né? Enfim. Um ali encostando ali no outro, pau quebrando e tal. Pois é, irmão. Coletivo é coletivo. Realidade é realidade. Então, fica atento com isso aí. Lei é lei, a realidade é outra. Fechou? O cara do regime semiaberto, o nome já fala, gente. O semiaberto é um pé na cadeia e um pé na rua. Beleza? Esse aqui é o cara que fica em colônia agrícola ou industrial. É o cara que fica em colônia agrícola ou então em colônia industrial. Aí deixa eu te explicar. Na prática, no dia a dia, você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar uma colônia agrícola e uma colônia industrial. Porque qual é a ideia disso aqui? A ideia é o cara trabalhar lá, velho, agrícola, o cara ficar na roça, para fazer uma horta, uma plantação, alguma coisa, né? Industrial, o cara fazer sapato, fazer roupa, fazer alguma coisa. Essa seria a ideia, mas a gente não tem essa estrutura, né? No Brasil aí para todo mundo. Para todo mundo o regime semiaberto. Então, na prática, quem é o cara do regime semiaberto? Na prática, é aquele cara que ele, durante o dia, o cara fica solto. Durante o dia, o cara fica solto para trabalhar. E durante a noite, esse cara dorme lá na penitenciária. Dorme na cadeia. Vou falar cadeia não, porque cadeia é um nome técnico. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso. O cara fica preso. Então a ideia seria essa. Só que assim, isso aqui não existe na LEP. Isso aqui não existe na LEP, do cara ficar de dia solto e à noite preso. Isso não existe. Se te perguntar para você o que é preso do regime semiaberto, é aquele que fica na colônia agrícola industrial. Ponto final. Na LEP não existe esse negócio, o cara ficar de dia solto e à noite preso. Isso não existe. Mas por que eles fizeram isso? É uma maneira que os caras encontraram de cumprir o que estava previsto em lei. Os caras falaram assim, brother, a gente não dá conta de criar a colônia agrícola industrial, vamos criar um jeitinho aqui. Então o judiciário criou um jeitinho para resolver essa Babilônia. Beleza? Preso do regime aberto. Preso do regime aberto, gente, esse cara aqui já não está mais preso, ele está solto. Ele está na fase final de cumprimento de pena. Vocês vão estudar isso mais na frente sobre progressão de regime. O cara sai do regime fechado, vai para o semi-aberto, depois o cara vai para o aberto. O regime aberto, esse cara aqui, ele já está na fase final de cumprimento de pena. Esse cara, ele fica na coisa chamada casa de albergado.
também na prática dificilmente você vai encontrar uma casa de albergado. Beleza? Mas a casa de albergado é o local onde o preso do regime aberto ele fica. Então, o bizu para você lembra aqui, ó, de P, CO, K. Preso regime fechado em penitenciária. Preso do regime semiaberto, colônia agrícola industrial. Regime aberto, casa de albergado. Fechou? Casa de albergado. Fala na Nayana Rodrigues. Boa tarde, tudo bem? Então fica atento a esses detalhes aí. Agora, nós temos também, gente, o seguinte. O preso provisório, ele não fica preso na mesma cela que fica lá. Não fica na mesma cela ou na mesma unidade que fica lá o preso, pelo menos em tese, né? Pelo menos na teoria, que fica o preso condenado. O preso provisório, ele fica na coisa chamada cadeia pública. Por isso que eu não queria falar cadeia aqui, que senão você ia confundir. O cara fica na cadeia pública. Alguns lugares chamam de Ceresp. Né? Então, cadeia pública. Então, o preso provisório fica na cadeia pública. Bacana? Então, esse é um ponto importante. Preso provisório fica em penitenciária? Não, fica em cadeia pública. E às vezes é melhor estar na penitenciária do que na Ceresp. O Melo tá falando aqui que às vezes é melhor ficar na penitenciária que a Ceresp. Agora eu fico pensando. Olha o que o Melo falou. O Melo é o cameraman aqui que você não ouviu, mas eu vou repetir. Eu fiquei preocupado agora com a fala dele. Olha o que o rapaz falou comigo. Olha o que o câmera falou assim. É melhor ficar na penitenciária. Às vezes é melhor você ficar preso na penitenciária do que você ficar na cadeia pública, que é o Ceresp. Agora eu fico imaginando, da onde tirou essa informação? Da onde tirou essa informação? Já foi preso? Já? Não, é por causa dos relatos. Dos relatos. Sei. Agora você entendeu. Será que foi? Dos relatos? Não sei, né? A audiência fica na dúvida aí. Segundo ele, foi informações do Rodrigues, que é policial penal, que trabalha aqui conosco. Segundo ele. Enfim, não sei, né? Preocupado. A gente tem que começar a ter aqui já padrões, né? Investigações sociais aqui pra gente contratar os colaboradores, porque a galera aqui é uma galera complicada, pesada. Vamos lá. Então, o preso provisório fica na cadeia pública. Então, trazendo para você essa situação. E o internado, eu já te falei, o internado fica no Hospital de Custódia, tratamento psiquiátrico. Dito isso, a gente volta aqui o seguinte. A gente está falando de exame criminológico. O exame criminológico é obrigatório para aquele preso que está no regime fechado. E para aquele preso que está no regime semi-aberto, tá? O exame criminológico, ele não é obrigatório. Só vai acontecer o exame criminológico se o juiz exigir que faça. Então, o que a LEP traz para a gente é que o exame criminológico ele é obrigatório para o preso do regime fechado e ele é facultado a o preso do regime semiaberto. Aonde está isso? Na lei. Vamos lá? Fala aqui, ó. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários à sua adequação. Sua adequada classificação, com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido ao condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Perceba que é poderá. Para o preso condenado, tá, gente? Não preso provisório, não. Condenado nesse caso. O preso condenado no regime fechado, ele só é obrigatório. Preso condenado no regime fechado, é obrigatório o exame criminológico. Para o preso semiaberto, nós temos aqui um poderá. Ou seja, o juiz da execução, ele vai decidir se o preso deve fazer ou não o exame criminológico.
Show de bola? Quando a gente fala de exame criminológico, o que é isso na prática? Na prática é o seguinte, é a possibilidade que aqui o CTC tem de entrevistar pessoas. Então o CTC ele pode ir lá, por exemplo, ele pode ir lá perguntar, por exemplo, o local onde o cara trabalhou, e lá se ele trabalhou em algum local, né? Antes de ser preso, obviamente, o CTC vai lá e liga. Como é que era fulano aí? Porque eu quero saber o quê? Exame criminológico quer saber a personalidade do cara. Ele pode entrevistar pessoas, pode entrevistar ali, ver o local de trabalho, requisitar documentos. Então o objetivo do CTC é buscar o maior número de elementos aí para identificar a personalidade desse cara. Como é que era Joãozinho aí no serviço? Não, Joãozinho ele que era agressivo, batia em todo mundo, xingava todo mundo, ou era um cara tranquilo, era um cara de boa. Então, isso é um ponto importante. Era folgado. É folgado, né? Tem um rapaz que trabalha aqui, um rapazinho que folgado pra danar. Ave Maria, menino que folgado que trabalha aqui. Eu não vou falar o nome dele não, Gustavo. Aí, não vou falar o nome do Gustavo não. Folgado pra danar. Rander, fala Rander, beleza? Preso provisório, trabalha somente no interior da penitenciária. Vamos lá. A gente vai falar sobre trabalho ainda, Rander. Você é precoce, né? Você antecipa as coisas. Mas muito cuidado. Muito cuidado. Mas vamos lá. Primeiro ponto que você entender é: preso provisório é obrigado a trabalhar? Ou melhor dizendo, vamos voltar um pouquinho mais. O preso, ele é obrigado a trabalhar? Preso tem que trabalhar sim ou não? Qual é a regra? Preso trabalha? É obrigatório, tá? O trabalho... Coloca aí no chat pra nós aí. O trabalho do preso, ele é obrigatório, sim ou não? Trabalho do preso é obrigatório? O preso é obrigado a trabalhar, sim ou não? Responde pra mim. Trabalho do preso é obrigatório, sim ou não? Responde pra mim. Fala, Mirelle. Cheguei atrasado, seja bem-vinda. Preso é obrigado a trabalhar? Sim ou não? Qual quebrei a caneca aqui? Não. 60% diz que não. E aí, sim ou não? Preso tem que trabalhar ou não? Chicotada no preso, bora trabalhar, preso. Tem que trabalhar, sim ou não? Todo mundo respondendo aí, sim ou não? 50% sim, 50% não. Tá 50 a 50. Vamos lá. 54. Deixa aí, o que tem galera votando aí? Deixa a galera votando. Preso trabalha, sim ou não? É obrigatório, né? O trabalho do preso, sim ou não? O Gabriel Santiago falou que não. Não, trabalha se quiser, né? Se tiver. Ó o Lula aí, não é brincadeira, velho. Você não chama Lula não, velho. É brincadeira. É brincadeira. Ô Lula, que você sabe, né? E ele falou de deficiência, velho. Sacanagem. Olha lá pra você ver, ó. Sim. Se tiver uma deficiência, um trabalho que ele consiga fazer com sua deficiência. E Lula é deficiente, velho. O presidente Lula é deficiente, não tem um dedo, não. Às vezes é ele assistindo nossa aula aqui, ui. Será? Tá doido aí. Você sabe como é que é o negócio deficiente lá, né, Lula? Você manja. Esteve lá, ui. Fecha a enquete pra nós. Você chama o Lula mesmo, velho? Ah, é brincadeira. É brincadeira, você é zoeira desse A menino. mãe de alguém é fã. Fecha aí, velho. Velho, a sua vida é ser um inferno, velho. Sua vida é ser um inferno. Faz um L pra lá, faz um L pra cá, deve ser um inferno, velho. Caralho, velho. Que merda, não. Dá pra mudar o nome, irmão. Muda o nome. Não sei se você é fã do Lula, né? Aí tudo bem. Muda não, né? Logo, logo também a gente vai ter uns Bolsonaro. Vai ser engraçado também botar o filho de Bolsonaro. Bolsonaro nasceu. Se tiver dois filhos, um boy é um Lula, outro Bolsonaro, mas fica massa demais. Vamos lá, ó. Gente, o trabalho do preso, ele é obrigatório. O Lula respondeu certo, porque o Lula conhece muito bem aí como é que funciona o sistema prisional. Sim, é obrigatório. Parabéns, Lula, isso aí. Ele é Lula e era Bolsonaro. Como é que fica, irmão? Caraca, velho. O nome do cara é Lula e vota em Bolsonaro aí não, irmão. Como é que é isso? Caraca, velho. Que trem. Lula de direita? Existe Lula de direita? Caraca, velho. Ai, ai. Então vamos lá, ó.
O trabalho, gente, ele é obrigatório. Obrigatório. Agora, um ponto importante. Aí vamos para as observações. Não confunda trabalho obrigatório com trabalho forçado. No Brasil é proibido, né, o trabalho forçado. Então, no Brasil é proibido o trabalho forçado. Trabalho forçado é aquele que você vai, ou você trabalha ou chicoteio você, pum. Ou você trabalha ou então bota uma bola já viu que se um cara põe uma bola de ferro na perna do cara e obriga o cara a trabalhar, se o cara não trabalhar, chicoteia o cara, se não trabalhar, eu vou quebrar você no pau. Não, isso não existe, trabalho forçado. Trabalho é obrigatório. Se o preso recusar ao trabalho, constitui falta grave. Então a recusa do preso ao trabalho constitui falta grave. Então é obrigatório o trabalho do preso. Ok? É obrigatório. Então o preso tem que trabalhar. E vamos. Tá frio? O preso tem que trabalhar. Outro ponto importante. Outra observação. Preso provisório ele não é obrigado ao trabalho. Ou seja, o trabalho não é obrigado para preso provisório. Ele trabalha se ele quiser. Trabalha se ele quiser. Agora, se ele resolver trabalhar, fala assim, eu quero trabalhar, beleza. Ele só pode fazer o trabalho interno. Ele não pode fazer o trabalho externo. Porque existe dois tipos de trabalho do preso. Existe o trabalho interno, que ele faz dentro da unidade prisional, e externo, que é fora. Né? Que é fora. O fora é o quê? Ele prestar serviço para uma empresa ou para o próprio poder público fora do estabelecimento penal. Então o preso provisório só pode fazer o trabalho interno. Beleza? Esse é um ponto importante. Benefício do preso trabalhar. Resumindo para vocês. Benefício. Primeiro, o trabalho do preso ele é remunerado, sim ou não? O trabalho do preso é remunerado, sim ou não? Sim. O preso é remunerado por isso. Qual o mínimo que o preso recebe? Alguém sabe me dizer? Ele recebe no mínimo 3/4 do salário mínimo. Esse é o mínimo que o preso recebe. 3/4 do salário mínimo. Ok? Aí depende do horário também, né? O mínimo que ele pode receber aí tem um horário, né? O horário de trabalho do preso. Exatamente. Vamos lá, ó. O Lula respondeu aí, ó. 8 horas por dia não pode ser menos. Não ser menos ou mais. Não pode ser menos ou mais. Ah, tá. O máximo que ele pode. Tá sabendo. No mínimo um salário. Não. No mínimo é um salário mínimo, não. É 3/4 salário mínimo. Errou, tá? Ele já ganhou um auxílio, né? Acho que é todo isso. Entendeu? Ó, o mundo da Kiara aí, ó. Fico impressionado numa live dessa, só 36. Obrigado, irmão. Live de besteira, um monte de gente, com certeza, né? O Brasil, infelizmente, é o país onde as pessoas consomem conteúdo de entretenimento e não de estudos. Mas a gente vai mudar isso. Nós vamos mudar, estamos aqui para mudar isso aí. Fechou, é isso aí. Beleza? Outro ponto importante. Outro ponto importante aqui sobre o trabalho do preso, né? Que a gente tem que destacar. O trabalho do preso também na época eu estava preso nesse O trabalho do preso também, ele ajuda na remissão da pena. O que é remissão da pena? É diminuir a pena do cara. Quanto mais ele trabalhar, mais ele diminui a sua pena, né? Então, como é que funciona? A cada um dia de trabalho... Desculpa, falei errado. A cada 3 dias de trabalho, ele vai remir um dia de pena. Então, trabalhou 3 dias, vai remir um dia da sua pena. Então o trabalho ele também serve para isso, para remir a pena. Não só o trabalho, o preso pode remir a pena através dos estudos e o trabalho. A cada 12 horas de estudos, no intervalo de 3 dias, ele não pode estudar 12 horas num dia, igual o concurseiro mentiroso fala que estuda 12 horas líquidas num único dia, mentiroso pra caramba. Então a cada 12 horas de estudos, num período de 3 dias, ele vai reduzir um dia de pena. Um dia da sua pena. Então a cada 12 horas de estudos, ele vai remir
um dia da sua pena. A cada 3 dias de trabalho, ele vai remir um dia da sua pena. Então o trabalho tem essas características aí. O preso não é regido pela CLT, ele não é regido pela CLT, vai pagar carteira assinada para o preso? Não, não tem. E como é que funciona o salário dele? Ele recebe a remuneração dele, e a remuneração dele serve para algumas coisas, tá? Para que serve a remuneração do preso? A remuneração do preso serve para algumas coisas. Primeiro aqui, ó, você anota esse bizu que é a RIPA. Serve para ressarcir o Estado, indenizar as vítimas causadas pelo crime, caso haja essa previsão, né, de indenização. P, de pequenas despesas pessoais. E A, de assistência à sua família. O que sobra, sobrou. Pagou tudo isso aqui. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Vai para um pecúlio. O pecúlio é caderneta poupança do preso. É a poupança do preso. Quando ele sair do sistema prisional, ele vai poder sacar o seu pecúlio. Então, é muito comum você ver o preso lá na Caixa Econômica Federal sacando a sua grana, né? Que é o pecúlio. Beleza? Então, tem essas características aí. Remuneração do preso serve para a RIPA, ressarcir o Estado, indenizar as vítimas causadas pelo crime, né? Os vítimas que ele cometeu aí. E pequenas despesas pessoais e assistência à sua família. Então, algumas características aqui do trabalho. Só para a gente finalizar a parte do trabalho aqui com um resumo, né? Nós estamos trabalhando aqui, claro que tem outros pontos. Só para resumir aqui, dentro nós temos lá o trabalho externo, tá? Que é o trabalho fora do sistema prisional, trabalho externo. Quem autoriza o trabalho externo? Coloca aí, letra A, diretor do estabelecimento penal. Raquel Rodrigues, que é diretor do estabelecimento penal, ou é o juiz da execução. Quem autoriza o trabalho externo do preso? O trabalho externo é o seguinte. Trabalho externo, pessoal, ele só pode acontecer em obras ou serviços públicos, tá? Ou, se for de uma empresa terceirizada, a obra e o serviço tem que ser público. Não importa se é iniciativa privada ou se é o poder público que está realizando aquela obra, desde que o serviço ou a obra seja pública. Por exemplo, eu vou asfaltar uma rua, por exemplo. A prefeitura ela pode fazer ela mesma esse serviço, ou ela pode, essa obra, né? Ou ela pode contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço. Ok? Mas essa obra continua sendo uma obra pública. E ali o preso pode trabalhar. Fechou? Quem autoriza esse tipo de trabalho? Muita gente falando que letra A, outros falando que é juiz de execução. 50-50. E a outra informação importante. Enfim, deixa vocês responderem aí primeiro. Vamos lá. Quem autoriza, pessoal, aqui, pode finalizar a enquete para nós. Quem autoriza é o diretor do estabelecimento penal, não é o juiz. É o diretor do estabelecimento penal que autoriza esse trabalho externo. Este trabalho, ele precisa de escolta, é obrigatória a realização de escolta. Então não seja burro, né? Não fica achando que o preso vai chegar lá e falar assim, seu diretor, eu vou lhe trabalhar daqui a pouco e eu volto. Não vai voltar. Então precisa de vigilância direta, né? Ou seja, escolta ali armada para poder acompanhar o trabalho deste preso. Ok? Então são alguns pontos importantes sobre o trabalho externo e além também da porcentagem. Dentro de uma obra eu posso ter apenas 10% aí de presos trabalhando. Então se eu tenho 100 funcionários eu posso ter 10%, ou seja, 10 presos ali trabalhando. Eu não posso ter uma obra 100% de presos. Existe alguma atividade, algum trabalho que o preso vai realizar que não vai ser remunerado? Existe. O trabalho de serviço à comunidade. O trabalho de serviço à comunidade, ele não é remunerado. Ok? Idoso trabalha? Trabalha, de acordo com as suas condições. Idoso é dispensado do trabalho? Não. É muito comum cobrar em prova que o idoso, né, ou maior de 60 anos de idade, é dispensado ao trabalho. Não. O trabalho vai ser feito de acordo com sua condição ali que se encontra, né? Outra coisa também é o seguinte, sobre
a questão do deficiente. O deficiente trabalha? Sim, gente, o deficiente trabalha de acordo com as suas condições. Beleza? O preso não pode trabalhar no mínimo o trabalho do preso tem que ser 6 horas e no máximo 8 horas aí diárias. Fechou? Gente, tamo juntos. Um resumo aqui de alguns pontos importantes da LEP. Infelizmente não tenho todo o tempo aí, mas eu convido para você assistir uma aula bem completa no YouTube. Se você não assistiu, tem de 3 horas, uma aula de 3 horas aí de lei de execução penal bem completa aqui no YouTube do Monster. Essa aula tá atualizada aí. Não tivemos mudanças aí no momento dessa gravação dessa aula que tá aí no YouTube. Depois você pesquisa lei de execução penal, Monster Concurso, você vai encontrar essa aula de 3 horas aí. Vai ser muito massa. Fechou? Gente, obrigado. Quem não me conhece, vai lá no meu Instagram, professor Davi Ferraz, ou então segue também a gente no Monster Concurso. Quem não adquiriu o curso preparatório, a gente tem um curso preparatório aí, assinatura ilimitada. Trabalho todos os concursos, PP Goiás, PP do Ceará, PP Tocantins, enfim, Polícia Militar, Polícia Civil. Vale a pena você conferir aí. Obrigado, tamo juntos. Aqui é Monstro do Nosso e nada deles. Fui.